Eu chorava todos os dias ali. Todos os dias durante mais de 4 ou 5 anos. Chorava todos os dias. De manhã e de noite. E quando estava no engarrafamento para ir para casa. Todos os dias. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast para elas. Antes de nós começarmos esta conversa lindíssima que eu vou ter hoje com a minha convidada, que vocês vão adorar, eu quero convidar-vos a subscreverem no nosso canal, aqui no YouTube. Vocês têm que fazer parte desta família, vocês têm que fazer parte desta comunidade que está cada dia a crescer, a representar aquilo que são verdadeiramente os interesses das mulheres, com histórias inspiradoras, com temas interessantes que refletem aquilo que são as verdadeiras aspirações e necessidades das mulheres. E também sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, podem nos escutar através do Spotify. Esta é a forma de vocês demonstrarem o vosso carinho por nós. Não é só dizer, Lima, adoro os vossos conteúdos, os teus episódios são bons e não fazem parte aqui desta comunidade, não está subscrito ao canal. Não, subscreva-se agora e passa a fazer parte da nossa comunidade. Esta é uma forma de vocês demonstrarem o carinho por nós, por mim, por toda a minha equipe dedicada a este projeto e também sentirmos a vossa presença aqui. Deixem os vossos comentários, os vossos likes, os temas, as pessoas que vocês gostariam de ver aqui nesta mesa para uma conversa de podcast. Bom, a minha convidada de hoje é um rosto bastante conhecido e também é uma mulher que já me foi solicitada várias vezes para trazê-la aqui para uma conversa. Ela é formada em arquitetura e urbanismo, contudo, ela encontrou a sua verdadeira paixão na moda, não é? Ela venceu o prêmio Young Designer na 5ª edição do Mozambique Fashion Week. Ela já participou em vários desfiles a nível da região, a nível internacional. Já estreou no New York Fashion Week, sendo ela a única representante do continente africano, e vários outros desfiles que a marca da Taússe Daniel já participou. Taússe, bem-vinda ao podcast para elas. Olá, Lima. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos pela solicitação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa. É exatamente isso, sejam bem-vindos à nossa conversa. Uma conversa de duas mulheres, não é? Duas mães, duas mulheres cheias de sonho. Na verdade é isso que eu digo, que o podcast aqui é mesmo uma conversa entre duas mulheres, não, nada mais que isso. E claro, com todas as outras que nos assistem, não é? Taússe, muito obrigada por teres aceito o convite. Eu já tinha-te formulado algum tempo, mas obviamente que sempre temos que encontrar a oportunidade e o momento certo, né? Tu tens uma agenda bastante corrida também, muito solicitada pelas mulheres, pelas noivas. Vamos falar sobre tudo isso, mas vamos começar por aquilo que é a tua verdadeira paixão, não é? Que é a moda. Quando tu decidiste estudar arquitetura e urbanismo, em nenhum momento passou-te na cabeça ser estilista ou o bichinho já estava lá? O bichinho já estava lá, porque eu sou apaixonada por moda desde bem pequena. Ok. Eu lembro-me até quando estava na 6ª, 5ª classe, nas férias, eu era vidrada no Fashion TV e eu ficava sempre a fazer croquis, guardava em casa, então sempre foi desde pequena. Mas talvez pela forma como estava a sociedade na época, eu nunca cogitei levar a moda a sério. Para mim era, eu gosto de moda, como eu gosto de bater um bolo, Sim. como eu gosto de limpar a casa, como eu gosto de cozinhar, seria um hobby. Mas também não tinha pensado que levaria como hobby. E pronto, sempre esteve na minha cabeça que eu ia fazer arquitetura, que eu ia ser arquiteta. Desde pequena sempre disse que eu seria arquiteta, porque sempre gostei também muito de desenhar casas, edifícios e tal. E pronto, fiz o meu curso de arquitetura. Na mesma época em que eu estava a formar-me em arquitetura, a moda começou a se afirmar mais fortemente dentro de mim.
E pronto, acabou que disputaram o meu coração e a moda venceu. A moda venceu, né? Sim. E a arquitetura ficou lá, adormecida. Tu estavas a fazer arquitetura com alguma especialização ou tinhas algum sonho? Era arquitetura de interiores? Eu não sei quais são as outras sub-áreas, né? Mas tinha alguma coisa em particular que tu querias fazer? Tinha. Em primeiro, eu fiz arquitetura e urbanismo. Ok. Em norma, em outros países, urbanismo é um curso, arquitetura é outro. Graças a Deus, nós fizemos arquitetura e urbanismo. Foi um curso que eu adorei fazer. Ok. E, por acaso, graduei com boa nota. E tinha a perspectiva de continuar. Ok. Eu tinha 3 opções que eu gostava de seguir. A primeira era a requalificação de edifícios, porque nós temos muitos edifícios antigos que eu acho que podem ser requalificados, mas sem perder a essência e a arquitetura. Então, essa era uma das minhas primeiras opções. A segunda opção seria especialização em pontes. Ok. E por acaso foi bem antes da construção da ponte que eu queria fazer. Quando começou a ponte de Solha, eu estaria nesse projeto. E o terceiro seria a decoração de interiores, que eu gosto muito. Gosto muito de decoração. Ok. E tu és daquela... Tua família, vamos primeiro falar de ti, né? Da tua família. Vocês são quantas meninas? 3 meninas. São 3 meninas. Eu sou a mais velha. Tu és a mais velha, então são só meninas. Sim. Ok. E como é que foi a tua infância, Taús? Eu já percebi que tu és muito de família, tu e as tuas irmãs são muito próximas umas das outras. Já percebi que tu também com a tua mãe tem um relacionamento muito próximo. Como é que tu foste educada? O que é que os teus pais te prepararam para que a Taús fosse um dia? É assim, eu acho que a minha infância foi boa, não tenho muito que reclamar. Sempre estudei numa escola boa, tinha férias, mas nós sempre fomos crianças muito, não digo isoladas, mas, por exemplo, nós não tínhamos muito contato com a vizinhança. Okay. Nós nunca fomos muito de ter muitos amigos. As pessoas que conhecíamos eram os nossos colegas da escola. Okay. Sempre brincávamos muito entre nós, em casa. Graças a Deus, os meus pais sempre criaram condições para ter uma casa em que a gente pudesse ter várias atividades dentro. Os meus pais sempre deram uma educação, eu acho, não sei se é rígida, mas me pareceu na época, mas hoje em dia eu dou graças a Deus. Nós tínhamos hora para acordar, sempre tínhamos que acordar até 8h30, mesmo que estivéssemos de férias. Tínhamos que fazer trabalhos de casa, okay, mesmo tendo as donas em casa. Era inadmissível não ter um bolo ou um biscoito num sábado ou num domingo. Tinham que fazer, vocês? Tínhamos que fazer um bolo. Okay. Era uma coisa que meu pai sempre reclamava. Tem 4 mulheres em casa, não tem um biscoito, não tem um bolo. Então era quase que impossível, okay, não ter isso. Sempre fomos crianças que foram muito respeitadoras. Todos os trabalhos de casa nós podemos não fazer, mas todos nós sabemos. Eu sei lavar roupa, sei até pilar milho, eu sei. Uau. Porque quando nós estávamos de férias, o meu avô, pai do meu pai, vive em Xaixai, e às vezes nós íamos passar férias lá. E lá nós aprendíamos muitas coisas. Okay. Muitas Era uma coisas. Realidade diferente. Era uma realidade diferente. Okay. E talvez por isso eu consiga me enquadrar e me dar bem com vários tipos de realidades. Então, sim, eles sempre foram muito, muito cuidadosos na forma como nós temos que olhar, respeitar, sim, as pessoas. E eles sempre nos criaram num conto de fadas. Eu lembro-me, eu bem pequena, talvez eu tinha uns 10, 11 anos, e meu pai sempre tinha conversas do tipo... nem todo mundo que ri com você, nem dizia, nem todos os sorrisos são verdadeiros, okay, às vezes são garras, vocês têm que ter atenção, nem todo mundo é como vocês pensam, as pessoas nem todo mundo que sorri convosco gostam de vocês. Então nós sempre crescemos com essa meio que
resistência. Na verdade, ele estava a preparar-vos para a realidade da vida, né? Exatamente. E só mais tarde é que quando nós fomos passando diversos tipos de situações, nós sempre assim. Agora percebe. Agora entendo. Agora entendo que era isto, que era aquilo. Ok. Nós nunca fomos de passar férias em casa de amigas. Nós nunca fomos pessoas de, sei lá, fazer viagens com pessoas que os meus pais não conhecem. Ok. Nós nunca passamos finais do ano em casa de pessoas ou com outras pessoas. Os finais do ano, se não fosse, os que eu me lembro, né? Se não foram com os meus pais, foram já com a minha família, meu esposo e minhas filhas. Ok. Mas antes, nunca tivemos essa cultura Ok. de ter final do ano com amigas, sem os pais ou sem família. Ok. Então, acho que foi... Foi sempre assim, né? Muito de família. Então, vocês foram criadas muito família mesmo, Sim. um conceito de família muito próximo. E por isso que até hoje vocês são Unidas, próximas, unidas. Ótimo. Então, se tu vens de uma família com condições, vamos assim dizer, sim, não é? Tu, como disseste, estudaste em boas escolas, viajava, vocês tinham o essencial em casa, não vos faltava nada, mas os teus pais expunham-vos a uma outra realidade, que era para também vocês conhecerem e estarem preparadas para a vida. Sim. Porque realmente nós nunca sabemos o que é que o futuro nos aguarda, né? Então temos que estar preparados. E hoje vocês cresceram, estão a fazer a vossa vida, tu tens as tuas filhas, estão a construir, cada uma tem a sua profissão, não é? E quando tu conversas com os teus pais, qual é o sentimento deles hoje em dia, quando vê a Taús a desfilar em grandes passarelas, não é? A viajar pelo mundo? Eles são muito orgulhosos, muito orgulhosos. Eu, assim, não sou uma pessoa perfeita, mas não me lembro, assim, de ter dado uma decepção, eu diretamente, sim, eu ser causadora, não. Os teus pais? Sim. Okay. Então, sempre... E o que é que os teus pais significam para ti, Taús? O que é que eles representam? Eles são meu Deus na Terra. Eu acho que quem não ama os próprios pais, quem não escuta os próprios pais, não tem como amar a Deus, não tem como ter uma vida bem-sucedida. Por mais que até a pessoa ache que é bem-sucedida, no final do dia acaba percebendo que não. Meus pais me completam. Eu fico... Quando eu tenho uma conquista, eu fico feliz por ver a reação que eles têm quando eu conto para eles. Então, eles são muito importantes na minha vida. Desde sempre. Os meus pais, eles ensinaram-nos a trabalhar. Se for a conhecer as minhas irmãs, elas também são assim. Cada uma com a sua área. Temos todos os nossos empregos, mas também temos todos os nossos negócios. Okay. E não é por necessidade propriamente, é porque nós fomos ensinadas a conquistar tudo aquilo que nós queremos através do trabalho. E isso é tão real que acontecia desde nós pequenos. Eu me lembro-me que eu tive o meu primeiro celular, acho que na 5ª classe. Okay. E eu acho que fui uma das segundas meninas que teve celular. Eu não levava para a escola, mas eu tive por quê? Meu pai acabava de oferecer um celular à minha mãe, era um Samsung, já não me lembro, mas era um Samsung muito bonito, tinha uma lujinha que mudava de cores e tal. Então eu disse, eu gostaria tanto de ter um telefone desse. Ele, mas vais falar com quem? Eu, não, mas gostava de ver jogar games e ter só. Então ele disse, olha, eu posso dar o telefone, mas tu tens que trazer todas as tuas ACFs com nota 20. Sempre tiras um 15, um 14. Por que não tiras um 20? Parece brincadeira. Eu tirei Geografia, Matemática, História. Os 3 testes a seguir eu trouxe nota 20. Uau! E ele prometeu, depois nas férias, nós viajamos para a África do Sul, e quando nós voltamos, eu perguntei, o telefone? Ele parou na loja e comprou o telefone. Mas hoje eu olho que aquilo não foi um mimo,
Mas ele queria me mostrar que tu tens que conquistar as tuas coisas. Tens que fazer, tens que merecer, né? Sim, tens que merecer. E é interessante como esse estímulo, né? Que como nós, os pais, podemos estimular os nossos filhos a darem um pouco mais com esses incentivos, né? E eu acho que esses pequenos estímulos me tornaram as minhas irmãs pessoas altamente competitivas. Ok. Eu sou tranquila, calma, mas se alguém me disser tu não vais conseguir fazer isso, é isso Aí que eu vou conseguir fazer. É isso que eu vou conseguir fazer. Okay. Então, eu acho que isso me tornou uma pessoa forte, primeiro, porque eu sempre estou à espera de algo negativo. Se tiver que acontecer, nunca vou desmoronar, mas eu sou uma pessoa que corre atrás das coisas até acontecer. Okay. E se não acontecer, eu sei que é por algum motivo, mas nunca desisto daquilo que eu quero. Pelo menos lutas até o fim. E é algo que eu sempre converso com as pessoas, que eu acho que não existe nada que alguém tenha adquirido tanto que não tenha conseguido. Se alguém não consegue alguma coisa, é porque talvez não quer tanto. Porque se a pessoa quer realmente alguma coisa, a pessoa consegue. A pessoa consegue. Eu não sei se existe alguma coisa que eu quis tanto, e eu não consegui. Tu sentes que nas várias fases da tua vida tu já definiste metas e foste alcançando, foste fazendo outras? Tu funcionas mais ou menos assim? Sim. E o que é que tu sonhavas quando eras menina? O que é que tu querias ser numa fase destas? Aquilo a nível profissional e pessoal. Eu lembro-me que um dos meus maiores sonhos era casar e ter uma família. Primeiro, pela forma como eu disse, fui criada. Sim. Praticamente nós fomos preparadas para casar. Ensinar a fazer bolo, ensinar a não sei o quê. Cuidar de casa. Então, era um sonho meu ter família. O outro sonho meu era pisar no New York Fashion Week. Uau! Quando eu pisei no New York Fashion Week, ali, até eu sair do palco, eu sentei, eu olhei para as minhas irmãs, elas foram lá comigo. Uau. Eu disse, eu ainda não acredito que eu estou aqui. Uau. Porque eu, quando assisti ao Fashion TV, eu devia ter quantos? 13 anos. Eu dizia, eu vou pisar aí. Então, eu estou emocionada. Eu dizia, eu vou pisar aí. Eu vou pisar aí. E eu pisei. Então, eu acho que é mesmo sobre isso. Às vezes, nós somos criados numa sociedade onde temos medo de sonhar. Por isso, não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos. Mas alguém que tem a capacidade de sonhar, consegue aquilo que quer. É verdade. Não, isso que estás a dizer é muito forte. É que eu estou a visualizar a coisa. Eu também tenho sonhos. Eu estou a visualizar tu pequenina a assistir Fashion TV. Sim. E a ver a New York Fashion Week e a dizeres que um dia vou estar lá e depois tu conseguir. Imagina o sentimento, né, de sonho realizado. Eu fiquei anestesiada muito tempo. Eu cheguei lá, eu preparei a coleção toda, eu entrei no palco, eu vi os aplausos, fui entrevistada. Quando eu cheguei a casa, no dia, eu não conseguia apanhar sono, era como se o meu sangue estivesse... Estava já em êxtase ainda. Sim, e eu disse, não acredito que eu estou aqui, eu não acredito que eu consegui. Como é que chegou esse convite? Conta-nos, como é que tu conseguiste chegar lá? É assim, eu por acaso recebo muitos convites e eu acho que a cada fashion show que eu participo é uma exposição para certos olhares no mundo da moda. Pois. Então, eu recebi o convite. No princípio, eu recebi por e-mail e eu pensei que fosse um trote primeiro. Ok. E assim não deu muita importância e eles voltaram a mandar a mensagem de novo. Uau. Então, eu disse sim, estou interessada em participar e comecei os contactos, mas tudo assim, tipo... Ainda não há de ter certeza se era real ou não. Então, depois começou a sair a programação, mandaram todo o programa, tudo, e eu vi que era uma realidade. Mas... Não tem explicação. Okay. Não, eu queria perguntar, então, foi o teu trabalho que te fez chegar lá? Sim. Os sítios que tu passavas, para dizer que temos sempre alguém que olha, que está a ver aquilo que estamos a fazer. Por isso é que temos que fazer coisas bem feitas. Por isso é que, por exemplo, eu tenho a minha irmã do meio, ela faz bolos. Lindíssimos. Lindíssimos, bons. Ok. Ela
pode não fazer muita publicidade, Sim. mas a cada bolo que ela faz, a cada pessoa que come aquela fatia, são encomendas que ela tem. E eu acho que é isso que às vezes nos falta nos nossos negócios. Nós conquistamos alguma coisa, queremos alguma coisa, e quando chega a hora de fazer, nós não fazemos um bom delivery das nossas coisas. Não fazemos as coisas com amor. As pessoas ouvem que ela faz bolos, deixa eu experimentar o bolo, e aquele é o último bolo que a pessoa encomenda. A pessoa tem que experimentar e saber que a cada pessoa que comer uma fatia são 10 ou 15 clientes que eu vou ter. Então, eu acho que na vida é sobre isso. Mesmo eu nos vestidos, eu sempre tento depositar a minha emoção. Aquilo que eu sinto. A cada cliente, agora nós temos tido muitas noivas, a cada noiva que nós temos, eu, as costureiras, os costureiros, a noiva, é um chororô completo. Vocês vivem um Nós momento. vivemos aquele momento. Então, eu Uau. acho que tudo na vida é sobre fazer com amor. E esse é um dos meus princípios. O dinheiro tem que ser uma consequência. Agora, se a pessoa faz uma coisa por dinheiro, não faz muito bem o processo até chegar lá. Pois. Agora, quando faz por amor, o dinheiro acaba sendo uma consequência, às vezes até é muito mais do que se a pessoa tivesse corrido só pela questão de fazer dinheiro. E o melhor marketing é um cliente satisfeito. Sim. Podemos investir milhões em outdoors, spots, mas um cliente... Tanto que há negócios, às vezes eu ando por Maputo, há restaurantes que não fazem quase que publicidade nenhuma, Estão mas sempre sempre cheios. estão sempre cheios. Porque há sempre aquele que diz, olha, vai ao sítio X, a Eu comida é provei boa, isto, vai a Taús, vai fazer o vestido, ela tem um excelente atendimento, está sempre com um sorriso, está sempre bem disposta, ela é a equipe dela. Então, são estas coisas que fazem diferença. Há dias, eu partilhei 2 posts com atendimentos diferentes que eu tive, né? Um deles foi com a Sheila Ibrahim, eu partilhei o nome porque acho que temos que elogiar em público e criticar em privado, né? Sim. Este é o meu princípio. Eu pus lá que era a Sheila porque ela mereceu este reconhecimento. Eu fiz uma encomenda da loja dela, em pouco tempo recebi, enganaram-se num dos produtos, trouxeram um dos produtos estava errado, eu comuniquei, pediram-me desculpas, dia seguinte trouxeram o produto certo e aquele que veio errado deram-me como um brinde. Então, eu gostei muito do atendimento, a atenção, a boa educação, a cortesia, a qualidade de serviço e fizeram-me sentir especial. Exatamente. Então, com certeza que eu volto. Eu depois postei um outro serviço que eu encomendei, onde não tive um bom dia, simplesmente recebi a imagem, a pessoa não me disse absolutamente nada. Eu pedi algo, então a pessoa depois mandou-me uma imagem, dia seguinte, só uma imagem. Não disse bom dia, não contextualizou, não explicou o que era, não disse o que esperava de mim. Não, assim não deu absolutamente nenhuma informação sobre aquilo. Então eu dei um tempo e eu até pensei, não, ela ainda vai escrever alguma coisa. Não escreveu, eu pus alguns pontos de interrogação e depois de algum tempo a pessoa respondeu-me, é o layout. Eu disse, bom dia para si também. E quando se manda algo para um cliente, tem que se dar alguma informação. Então, é esta diferença e nós notamos em vários momentos esta falta de qualidade de serviços, porque um cliente tem que se sentir especial, tem que se sentir atendido da melhor forma possível para poder voltar e para ser este melhor agente de divulgação, né, daquele produto ou serviço. Então, eu sou exigente, eu sou uma cliente exigente, porque também eu tenho uma empresa e eu também faço sempre de tudo para garantir um atendimento de qualidade aos meus clientes. Então, isso era mesmo para exatamente, que era para subsidiar um pouco aquilo que tu estavas a falar em termos de trabalho, né? Que não é um bolo, é o bolo. A pessoa come e vai querer mais, vai recomendar. E temos tantas boleiras nessa cidade que não fazem publicidade, mas tem um monte de bolo porque são bons. Sim. Então é mesmo isso, é a qualidade de serviços. E é isso que tu fazes, né, Taús? É a qualidade de serviço. Tu mudaste um pouco o teu conceito,
nos últimos tempos. Tu trabalhavas de uma forma, agora trabalhas de outra. Por que tu mudaste de estratégia? Eu acho que à medida que o tempo vai passando, nós vamos conhecendo melhor os nossos clientes. E esse é um exercício que eu fiz durante algum tempo. Eu, por exemplo, quando eu terminei a minha graduação em 2013, foi o mesmo ano em que eu inaugurei a minha primeira loja, o meu ateliê oficial. Okay. Quando eu fiz a inauguração da minha loja, eu tinha a loja com 2 pisos. Embaixo, eu tinha produtos prontos a vestir. Tinha calças de jeans da minha marca, tinha sapatos, bolsas, assim com temas de capulana. Na época a capulana estava muito em voga. Tinha diversos produtos acabados e tinha a parte de cima que era a confecção. O serviço foi muito bem recebido e ao passar dos meses eu fui percebendo que a parte de confecção era muito mais forte que a parte dos produtos acabados. Okay. E eu não entendia se era por eu não ter estudado bem os meus clientes ou se realmente as pessoas já estavam à procura de outro tipo de serviço. Passado algum tempo, eu decidi reestruturar-me. Eu vi que, olha, meu negócio não precisa de montra. Todo mundo que vem aqui não para, sabe que vem para aqui. Então eu troquei meu ateliê. Okay. Fui para uma casa fechada e mesmo assim sempre tive muitos clientes. E com o passar do tempo eu vi que não é que o pronto a vestir não seja um bom negócio em Moçambique. É que na época eu não tinha estudado e eu não estava preparada para implementar isso da forma certa. Ou eu não tinha estudado bem os meus clientes. Eu sei que tipo de produtos os meus clientes querem. Eu agora, por exemplo, tenho muitas noivas. Introduzi agora, voltei a reintroduzir os sapatos. Mas a linha completa que eu tenho são sapatos brancos. Sapato baixinho para noiva, sapato alto para noiva. Agora vou lançar uma sandália para noiva. Porque é coisa que eu vou vender direto. Tenho sapato básico para os clientes que vão fazer vestidos dos outros. Também tenho linha completa. Depois tem um e outro sapato que eu sei que são sapatos que as pessoas procuram na praça, não encontram. E era uma reclamação que as minhas clientes sempre faziam. Onde é que vendem sapatos? Okay. Onde é que vendem coroas? Então eu comecei a perceber que o meu cliente gosta de vestidos, mas também gosta disto e isto. Então, eu acho que dessa forma eu comecei a reestruturar o meu negócio da melhor forma. Às vezes não é sobre ter uma linha completa de sapatos cor-de-rosa, azul, vermelho, não sei o quê, mas é ter produtos direcionados para o tipo de clientes que eu tenho. Então foi um exercício que eu fui fazendo automaticamente de conhecer melhor os meus clientes. Okay. E comecei a reestruturar o meu negócio nessa ótica. Eu faço vestidos de alta costura. Os vestidos de alta costura não são vestidos para usar hoje e usar repetir amanhã. São vestidos que a pessoa faz uma única vez. Então, aquela uma única vez que a pessoa vai fazer um vestido super especial, também merece uma preparação, merece um processo especial. Então, nós começamos a investir melhor no tempo que as nossas clientes gastam conosco, nas provas, no atendimento, na atenção. Claro que existem clientes que têm personalidade forte, mas existem outras que dizem, então, estou aqui. Escolhe o penteado, escolhe os brincos, escolhe isto, escolhe aquilo. E eu, às vezes, até compro tudo e faço o delivery a cliente do set completo. Mas existem clientes que dizem, não, eu quero assim, eu quero assim. Mas a sugestão é, eu quero assim, eu quero assim. Okay. Então, nós fomos conhecendo o nosso cliente e nosso negócio mudou, virado para o tipo de clientes que nós temos. Interessante. Eu fiz o meu segundo vestido contigo. E talvez não te lembres, já passa algum tempo. Eu fui para lá,
tu me atendeste pela primeira vez, depois estive mais com o teu pessoal. Eu digo isso porque já fui tua cliente e hoje eu vejo o processo completamente diferente, né? E é por isso que eu consigo notar a diferença. Aliás, isso também se reflete, essa qualidade, a atenção que tu dás, se reflete na quantidade de vestidos que tu estás a fazer. Não é só qualidade, mas também quantidade, né? Isso, acredito que houve uma evolução nesse sentido também. Quando se fala em quantidade, é quantidade mais com qualidade. Sim. Porque às vezes uma coisa influencia a outra. Exatamente. Eu acho que no passado já fiz, não sei, mas tenho a impressão de já ter tido épocas em que eu fazia mais vestidos, mas a um preço mais reduzido. Então, eu preferi, ao invés de eu fazer 20 vestidos baratos ou todos às pressas, eu prefiro fazer 10 vestidos, puxar um pouquinho no preço, melhorar um pouquinho a qualidade, então, dou mais atenção aos vestidos, dou mais atenção aos clientes. E está a funcionar. Tá, graças a Deus. Em média, quantas noivas tu costumas ter? É irregular, porque não tem como assim prever, mas por fim de semana, no mínimo, eu tenho uma noiva, pelo menos uma noiva. Então, o mínimo é sempre ter uma noiva a cada final de semana. Mas já chegou finais de semana que eu tive 5 noivas, que era a agenda corre, veste aqui, depois salta, veste ali, depois divide, manda uma pessoa para ali, outra pessoa para ali, depois eu vou lá, vou dar os toques. Mas em média tem sempre uma noiva por semana. E quando tu tens mais de uma noiva, o desafio é grande, né? Te dividires para dar atenção. Em média, quanto tempo mais ou menos tu levas para fazer um vestido de noiva? É assim, eu costumo levar 3 semanas, um vestido complexo, 3 semanas. Eu faço vestido em uma semana, faço em 3 dias, mas eu não gosto de fazer assim. Tem muita pressão, Sim, né? eu gosto de fazer com mais tempo. Quando as pessoas vêm com 6 meses, 1 ano de antecedência, para mim é o paraíso. É o que eu gosto. Dá para customizar até a renda, porque há noivas, por exemplo, que dizem, eu quero esta renda, mas é uma renda que não vendem. Mas eu tenho fornecedores que fabricam a renda de acordo com o meu desenho. Então, só o fabricar da renda pode levar 1 mês para eles fabricarem a renda. Depois leva mais um tempo para chegar aqui. Então, quando elas encomendam com antecedência, eu consigo entregar um trabalho que eu me sinta orgulhosa e super satisfeita, elas também. Que bom, boa. Taúce, tu és mãe de 2 meninas. Como é que é ser mãe para ti? Ser mãe, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tanto é que eu fiquei 4 anos da minha vida só fazia encomendas, mas não aceitava nenhum fashion show. Fiquei 4 anos sem viajar. O máximo era daqui para a África do Sul e só para cuidar delas. A minha primeira filha, eu só aceitei babá com 6 meses. Que eu disse que eu queria cuidar dela, mas com o trabalho eu não consegui. Quando ela ia fazer os 6 meses, aí eu arranjei uma babá. Eu gosto muito dessa parte da maternidade, gosto muito de conversar com elas, de cuidar delas, mas às vezes me sinto muito culpada por não ter o tempo que eu gostaria de ter com elas. Quando tenho tempo, fico com elas, faço as atividades com elas, mas às vezes estou no serviço a trabalhar, mas a minha cabeça está em casa. E isso às vezes me cria um pouco de confusão, porque há muito tempo eu podia trabalhar até madrugada dentro, não tinha nenhum compromisso com nada. Mas agora, só de darem 18 horas, eu estou tipo, minhas bebês estão sozinhas até agora, minhas bebês estão sozinhas. Então, se eu te percebo, eu tenho o mesmo sentimento. Todos os dias, quando eu me deito, muitas vezes me culpo. Eu tenho 2 conversas na minha cabeça. Muitas vezes me culpo por não dar mais tempo para os meus filhos. Então é esse misto de sentimentos. E eu, muitas vezes, quando estou
quando vou me deitar, eu começo a pensar, minhas filhas são pequenas, daqui a uns anos elas vão-se embora, eu não estou a aproveitar, eu devia estar mais tempo com elas, mas ao mesmo tempo eu digo, não, eu também tenho os meus sonhos e as minhas filhas vão ficar muito felizes em saber que eu estou a realizar os meus sonhos. E o meu filho, uma das coisas que ele disse agora, no aniversário dele, é que nós somos uma referência para ele como pais. Então é isso que eu sempre quis ser para os meus filhos, uma referência, eles olharem para nós e terem orgulho daquilo que nós somos. Então a maternidade é esse drama, né? É esse drama, porque também nós, se ficarmos só em casa a cuidar deles, não seremos mais felizes. Sim. Precisamos e nem também. seremos referência às vezes. Nem seremos referência. Porque depois eles crescem, nos questionam, mas por que tu não seguiste os teus sonhos? Exato. Por que tu não fizeste isto? Por que tu não fizeste aquilo? É o drama da maternidade, né? É o drama. E ser essa referência e elas crescerem a ver que tem uma mãe trabalhadora, como nós construímos as nossas coisas, como tuas filhas a verem como tu estás a construir a tua marca. Isso é uma história que elas vão contar um dia. A minha mãe tem uma marca, foi ao New York Fashion Week, foi isto, fazia vestido. Então, são coisas que vão deixá-las muito orgulhosas e tudo isso faz parte da maternidade. Então tu a falar disso, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Então não sei se serve de consolo, mas o que eu te posso dizer é que não estás sozinha. Não, mas eu sinto esse orgulho delas, mesmo sendo pequenas. Eu lembro-me eu costumo às vezes levar elas ao ateliê, exponho elas à minha realidade, elas gostam de mexer uns paninhos. Mãe, posso usar esse tecido? Cosem, montam miçangas, fazem algumas coisas. Não que eu queira que elas sejam estilistas, mas também não vou esconder aquilo que eu faço. Talvez pode ser uma paixão delas. Sim. Mas outro dia fomos a uma pizzaria e pedimos uma pizza e depois a mais nova diz, conhece a minha mãe? Então o senhor disse, não conhece. Ela é Daniel, é uma estilista moçambicana. Eu olhei para ela, eu fiquei tipo... Toda orgulhosa, né? Sim, fiquei orgulhosa, mas eu nunca falo com elas, tipo, eu sou estilista, eu faço isso, eu faço aquilo. Elas vêm. E às vezes a gente pensa que elas são tão pequenas que não percebem o que acontece à volta delas, mas elas percebem. Percebem. Agora que estás-me a dizer isso, a minha filha mais nova há tempos, mãe, tu sabes que na minha escola tu és muito famosa. Todas as minhas professoras adoram o teu podcast. Então é isso, realmente. Deixamos... vale a pena, né? É um sacrifício que vale a pena. Taúce, tu há tempos vimos nas redes sociais que tu tiveste um recomeço na tua vida. Tu recomeçaste foi não sei se teria uma fase de transição, né? De um momento a dois para um momento que tu estás com as tuas filhas. Queres falar um bocadinho deste processo ou preferes não falar? Não, posso falar. Ok. Posso falar. Há uns tempos não conseguiria, mas acho que consigo. É a primeira vez que falo. Ok. Mas acho que consigo. Sim, não, queria perceber de ti como é que tu conseguiste fazer essa transição, porque é difícil. Né? É uma transição difícil quando é aquilo que tu disseste, tu tinhas um sonho quando era pequena, construir a tua família, teres um casamento sólido e para toda a vida. Nós sonhamos com isso, mas infelizmente por várias razões às vezes não acontece. Mas também não é o fim do mundo, mas entretanto nós temos ali uma fase que temos que percorrer. Como é que tu conseguiste, né? Porque nós temos muitas mulheres que também estão a passar ou que eventualmente vão passar. Então, é sempre bom também, sempre que podemos partilhar, né, essas histórias. Acredito que, de certa forma, acaba dando algumas lições às outras mulheres dessa fase difícil. É assim... eu me casei e, como todas as mulheres ou todas as pessoas, ninguém se casa para se separar. Claro. E eu tinha o sonho da família perfeita e talvez esse tenha sido um dos maiores golpes na minha vida. E pronto, eu sempre fui uma pessoa que ora, que
eu não sou perfeita, mas eu tento estar sempre no centro da vontade de Deus. Ok. E quando a pessoa está no centro da vontade de Deus e coisas más acontecem o tempo todo, é um sentimento contínuo de injustiça. E a pessoa sofre muito. E talvez pela minha vida social, eu não tenha tanta capacidade de partilhar aquilo que acontece na minha vida particular. As pessoas podem pensar que me conhecem, mas não me conhecem. Ok. Tanto é que as coisas que são realmente preciosas para mim, eu dou uma certa proteção. Eu nunca postei o cara das minhas filhas. Nunca. Eu posso postar sobremesa, o chá, o doce, tudo, tudo, tudo. Mas existem coisas importantes para mim que fazem parte da minha vida que as pessoas acham que sabem, mas as pessoas não sabem. Então, talvez por ter o casamento ser algo importante para mim, eu nunca expus bem aquilo que eu vivi, aquilo que eu passei, mas não foi uma experiência assim muito boa para mim. Não foi uma experiência muito boa. Eu tinha decidido na minha vida que eu nunca vou me separar. Eu nunca... casamento para mim é Para a vida sempre. inteira. Aconteça o que acontecer, eu vou resistir. Mas chega um tempo que as pessoas ficam com muitos questionamentos. Eu particularmente ficava. Eu sempre perguntava, eu ia à igreja sempre, sempre, sempre. Eu não comecei a ir à igreja por causa de ter problemas. Eu sempre fui à igreja. E eu não entendia, mas eu sou fiel, eu cuido da casa, eu trabalho, eu faço isto, faço aquilo. Onde que eu estou a falhar? Por que que eu estou a ter uma vida tão penosa? Eu chorava todos os dias ali. Todos os dias durante mais de 4 ou 5 anos. Chorava todos os dias. De manhã e de noite. E quando estava no engarrafamento para ir para casa. Todos os dias. E aquilo começou-me a fazer mal aos poucos. E eu não me apercebi. E uma dessas vezes eu percebi que eu estava com metade da cabeça careca. Eu tinha assim umas tranças e eu comecei a desmanchar e começaram a sair mechas completas da minha cabeça. O que se passa? Vejo, pego. Mas é uma careca estranha porque pego, não tinha cabelo mesmo. Então eu disse, deixa eu ir ao dermatologista. Então cheguei na dermatologista e ela disse: que tipo de problemas uma miúda da tua idade pode ter a ponto de desenvolver esse tipo de alopécia? Porque isso é estresse. Uau. Então eu não conseguia falar, comecei a chorar. Então a senhora disse: olha, eu vou dar a pomada, vou dar o spray, vou dar medicamentos para tu tomares, mas se tu não teres atenção ao que te provoca isso, não vai parar de cair do teu cabelo. Então deu-me contato de uma psicóloga. Então comecei a ter atendimento com a psicóloga. Comecei a entender e descobrir muita coisa que eu vivia, que eu não sabia os nomes das coisas. Porque às vezes a gente ora por alguém ou ora por alguma coisa, mas caráter é uma coisa que é impossível de se mudar. Não se muda o caráter de alguém orando. E às vezes o que a gente passa pode não ser só culpa do outro, mas pode ser nossa culpa, que nós estamos nos a permitir passar por certas coisas. Então, pronto, comecei a fazer atendimento psiquiátrico, coisas que nunca partilhei com ninguém, mas fiz acompanhamento psiquiátrico. Eu tomava muita medicação durante vários meses para dormir, para me concentrar. Comecei a ter problemas de esquecimento. Agora, por exemplo, eu comecei a responder uma pergunta, depois eu disse: o que me perguntaste? Sim. Então ainda estou num processo de recuperação, comecei a ter muitos lapsos de memória, problemas da vista, muitas coisas que eu não estava a perceber. E realmente eu vi que estava num processo de luta contra mim e que não ia dar certo. E comecei a me preparar psicologicamente para esse momento de separação. E quando veio, eu já estava
Estavas já, mais ou menos já estava preparada. preparada, Ok. que talvez a solução não seja forçar. Pois. Vamos deixar as coisas como Deus decidiu e pronto. Comecei a refazer tudo. Comecei a refazer tudo, saí da casa onde eu vivia, comprei outro carro, comprei nova cama, novos talheres, novo tudo, mudei de ateliê, Ok. mudei tudo na minha vida. Eu disse, Deus, para trás, eu não quero entrar num lugar, eu não quero pegar uma chave que me lembre, não a vida que eu tive com a outra pessoa, mas que me lembre a vida que eu me permiti passar, a vida que eu tinha tido. Ok. Então, pronto. E eu sei que é uma coisa que não só eu passo, mas muitas mulheres passam. E, à medida do possível, tento partilhar um pouco das minhas conquistas, que as pessoas perceberem que, às vezes, a separação não é o fim do mundo. E, para mim, era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Em algum momento pensaste que era, não? Era o fim do mundo, para mim. Era tipo, mas então já... Por quê? É realmente um momento de luto, que a pessoa não consegue entender por quê. E principalmente quando a pessoa não eu acho que não tem culpa, né? Quando a pessoa acha que está a ser injustiçada, é muito mais difícil de assimilar. Mas pronto. E em algum momento até começas a ver onde é que tu podes eventualmente ter culpa, né? Onde podes ter falhado para determinadas coisas acontecerem. Porque há muitas coisas que eu tentava justificar através, talvez eu não fui boa o suficiente, talvez eu não tenho que usar esse cabelo, talvez eu tenho que ir ao ginásio, talvez eu tenho que fazer aquilo, talvez... E a pessoa começa a arranjar um monte de coisas para tentar se encaixar num sítio que talvez nunca foi o teu sítio. E talvez tu não tenhas percebido isso antes. Então, às vezes, viver uma vida real é melhor. Porque, para mim, como é que ia caber na minha cabeça eu perder uma coisa que na minha cabeça era uma bênção que Deus tinha me dado? Por que eu ia abdicar ou desistir de uma bênção que eu achava, ou que eu acho que é bênção? Então, para mim, foi um momento muito difícil, muito. Depois a gente lê, as frases bíblicas também nos ajudam. Sim. Então, foi algo muito difícil. Eu não conseguia falar disso sem chorar, mas hoje eu já consigo falar tranquilamente. E, por acaso, eu e o meu ex-marido conversamos bem, nós decidimos uma coisa. Independentemente de tudo que a gente passou, a gente viveu, nós temos que nos dar bem por causa das nossas filhas. Vocês têm uma ligação para a vida toda. Nós temos que nos dar bem por causa das nossas filhas. Então, às vezes, até alguém pode nos ver e dizer, não, alguma coisa, mas não. Nós conversamos, se achamos que é importante estarmos, por exemplo, num parque e para elas brincarem, elas, sei lá, estarem confortáveis, porque se aquilo afetou a nós, não digo que foi só mal para mim, acho que foi mal para a pessoa também. Se aquilo afetou a nós, como é que está a afetar as crianças? As crianças sentem também. Sentem nas pequenas indiretas. Mãe, mãe, por que isto? Por que aquilo? São muitas perguntas que às vezes a gente não consegue responder. Tanto é que quem me ajudou a responder, ou quem nos ajudou, nós dois fomos a uma psicóloga e nós dissemos, olha, as crianças nos fazem estas perguntas, como é que nós vamos responder? E a psicóloga disse, vocês têm que ser reais, as crianças já sabem. Vocês têm que ser honestos, têm que ser, olha, pai e mãe são uma família, sempre vamos ser uma família, mas nós já não somos namorados. Então, é um processo muito difícil. Mas eu acho que estamos a conseguir gerir, Estamos a conseguir gerir. Pois. E então, pronto. Eu decidi mudar de vida, decidi mudar tudo e sempre tentei me manter no centro da vontade de Deus e sempre orei e graças a Deus Ele me respondeu. São cada vez mais clientes, cada vez mais negócios, coisas boas têm acontecido na minha vida. Então, às vezes, aquilo que nós queremos muito e achamos que é o que Deus quer para a nossa vida, às vezes pode não ser. Sim.
E às vezes não é o fim do mundo, às vezes talvez é o início de uma nova jornada, de uma nova caminhada. É verdade, é verdade. Nem tudo na vida é como nós sonhamos, né? Exatamente. E realmente, às vezes temos que aceitar a realidade, a vontade de Deus, independentemente de ser ou não igual ao que nós sonhamos. E no meio de tudo isso, de facto, tu tens partilhado estas conquistas, ainda que seja sem muitos detalhes. Por exemplo, vimos quando tu mudaste de casa, fizeste uma pequena cerimônia, eu não sei como é que se chama aquilo, mas chamaste... Uma ceia. Fizeste uma ceia, né? Sim. Chamaste pessoas da tua igreja. Da minha igreja, para abençoar. Aquilo é ceia de quê, Tauce? O que que representava exatamente para ti? Aquilo, eu vi, era uma mesa bonita, Sim, com frutas. com fruta. É uma ceia, Ok. onde nós, por acaso, a pastora da minha igreja, ela instruiu, disse, olha, que prepara uma ceia para consagrar a casa, vamos chamar alguns servos, vamos chamar alguns irmãos que tu queiras e vamos confraternizar, vamos abençoar a tua casa. E disse mais ou menos o que deveria ter. Tem que ter muita fruta, não pode ter álcool, tem que ter sumo de uva, tem que ter pães, tem que ter, tipo, mais ou menos a semelhança do que acontecia nas ceias passadas. Mas é uma simbologia. Então, eu preparei a ceia. Vieram os irmãos da igreja, abençoaram, mas isso sempre foi uma prática minha. Sempre que eu mudo de casa ou alguma coisa, ou compro um bem, alguma coisa, eu sempre chamo alguém, o pastor da minha igreja, para abençoar ou consagrar. Faz parte das tuas práticas, né? Sim. Tu fazes. Muito bom. Mas, entretanto, no meio das partilhas da tua conquista, algumas delas foram questionadas. Sim. Posso assim dizer. E eu me lembro há tempos, até fiz um post provocativo que recebi centenas de mensagens, não é? Centenas de mensagens, porque tudo isso começou quando tu postaste um carro. Tu compraste um carro de luxo, né? Compraste um carro de luxo e colocaste nas redes sociais. Qual era o propósito, Tauce? Quando tu postaste, qual era o teu objetivo? Era partilhar a tua conquista? Mostrar que tu compraste um carro? Qual era o teu objetivo? Eu acho que eu estava tão feliz naquele dia. E queria partilhar. Não tinha nenhum assim propósito específico. Eu lembro-me que eu, por acaso, estava na África do Sul e quando eu acabei de escolher, eu liguei para o meu pai. Eu disse, posso postar? Porque ele sempre sangra. Vocês gostam de postar a vossa vida, não sei o que. Minha mãe também, vocês têm que ter atenção, não sabem quem está do outro lado da tela. E ele sempre diz, tu não ouves. Minha mãe também, tu não ouves. Mas pronto, a vida é tua. Então eu lembro que eu liguei para ele, eu mandei a foto, eu disse, posso postar essa foto? Ele, espera um pouco. Eu depois disse, posta se tu quiseres. Então eu postei. Aliás, antes mandei para ele, mandei para minha mãe. Depois a minha mãe deu-me força, ele também deu-me força, então eu postei. Vi que incentivei muitas pessoas, mas me arrependi porque depois comecei a ver carros parecidos a esse. Quando passava na rua, aquele carro está usado, não sei o quê, não sei o quê. Então eu percebi que aquilo, de certa forma, estava-me a colocar numa situação de... Não insegurança, sim, de vulnerabilidade, talvez de insegurança. Então, pronto, eu até depois comprei outro carro, que não postei. Comprei o carro que eu uso agora, comprei outro carro, não postei, porque eu achei bom, mas também achei mal. E eu não gosto quando eu não tenho paz numa coisa que eu faço. Então... Pronto, mas eu tenho tido muitas conquistas, várias eu nem posto. Posto aquilo que eu acho que me apetece, mas tenho muitas outras. Tenho meus objetivos pessoais, que não são carteiras, não são sapatos, são coisas muito maiores.
coisas mais sólidas, que às vezes não me interessa postar, mas Claro. às vezes uma vez ou outra é bom Sim. postar para mostrar o nosso crescimento pessoal, para dar Pois. força a outras mulheres. Pois. Porque eu dei o exemplo do carro, porque é aquilo que tu disseste. Tu tiveste um grupo de pessoas que se sentiu motivada porque vê o teu trabalho, a tua dedicação, mas tiveste outro tipo de pessoas. Aliás, é sempre assim. Também Não é possível agradar a não é gregos e possível troianos. agradar a gregos e troianos. Há sempre as pessoas que questionam, enfim. Então, no meio de tudo isso, eu acho que o que tem realmente valor é aquilo que a mensagem de incentivo, de motivação que nós transmitimos, né, para outras mulheres. E depois, o que acontece, eu quando depois, houve um fim de semana que tu fizeste muitos vestidos, e eu fiz um post a dizer, olha, vejam a quantidade de vestidos que a Taúse fez, façam as vossas contas para depois não estarem aí a questionar, né, quando ela tem as suas conquistas. Porque às vezes o que acontece é que as pessoas escondem as suas frustrações por detrás do sucesso das outras. Não querem acreditar que as outras tenham conseguido determinadas coisas, porque se eu não consigo, como é que ela consegue? Não é possível. São pessoas sem resultados. Exato. Ou tem que ter um homem por detrás, ou tem que ter um pai que compra, ou porque tem que ser filha de não sei quem, sobrinha de Siltrano, Beltrano. Então, às vezes, é um bocadinho este desmerecimento que se passa para as conquistas das mulheres. Eu não quero dizer que é mau quando um esposo dá um carro a uma esposa, muito pelo contrário, até é bom, não é? Mas isso não quer dizer que as mulheres não tenham capacidade para terem as suas próprias conquistas. Elas têm capacidade, aquelas que querem, que trabalham, que correm, que desejam, conseguem. Tem aquelas que também preferem ficar numa vida mais tranquila, cuidar de casa, não é? Gerir a renda familiar com o marido. E é isso que faz das pessoas felizes, são as diferenças. O importante é nós encontrarmos o nosso caminho e a nossa felicidade. Se queres ser aquilo que dizem, uma batalhadora, que sejas uma batalhadora, que consigas alcançar os teus objetivos. Se não queres ficar em casa, cuidar da tua casa, do teu marido, dos teus filhos, também está tudo bem, não é? Agora, o que não pode acontecer, eu não digo que são mulheres só que questionam, mas também tem homens, porque há homens que também acreditam que não é possível uma mulher conseguir determinadas coisas sozinha. Então é por isso que eu também provoquei um pouco este debate, porque nós temos mulheres que conseguem fazer coisas, temos mulheres que trabalham, que têm negócios, que estão em posições de liderança em empresas, que elas têm bons rendimentos. Isso não há dúvidas. Eu, em particular, eu não posto nem 40% daquilo que eu produzo. Eu tenho muitas clientes discretas que não gostam de ser postadas, mas não significa que isso não faça parte do meu trabalho. Eu percebo que a nossa sociedade, apesar de falar em empoderamento feminino, queremos ver as mulheres a crescerem, não sei o quê, elas ainda não admitem isso. Acaba sendo como é que eu vou dizer, um discurso bonito para estar na moda, mas não é realmente algo que as pessoas interiorizem. Eu, se fosse um estilista homem e eu postasse aquele carro, ninguém ia questionar nada. Ninguém ia questionar nada. Mas eu ouvi falando muito diretamente que não, só pode ser um homem, só pode estar a andar com este. Eu já ouvi nomes de pessoas que eu nunca vi na cara. Taúse deve estar a andar com esta pessoa, deve estar a andar com aquela pessoa, deve estar a andar com aquela pessoa. Porque as pessoas não como é que eu vou explicar? Não gostam de justificar as coisas que as mulheres conquistam através de um esforço masculino. Não entendem que isso... E olha... Como é que eu vou explicar? Eu só postei um carro. Não significa que é tudo que eu tenho. Eu tenho muitas outras coisas que eu não preciso de postar. Para mim, carro não é patrimônio. Eu já conquistei várias coisas. Neste momento, estou a criar o meu patrimônio. E o meu patrimônio não faz parte de um carro de luxo.
Então, eu acho que as pessoas estão muito equivocadas, medem muitas outras pessoas pelas próprias réguas. Então, às vezes é triste ouvir, mas é algo que eu nem preciso de justificar. Eu nem preciso de justificar. Porque quem trabalha, as minhas próprias clientes, elas sabem. Elas sabem quanto é que elas têm que pagar, por exemplo, para ter um vestido de Natal. Não digo que os meus vestidos são muito caros, porque os materiais que eu uso também são caros, justificam, mas isso é discurso de pessoas que não têm resultados, de pessoas que não me conhecem, pessoas que não convivem comigo, pessoas que nunca me viram. Então, eu já ouvi tanta coisa. Aquela pessoa falou que tu estás com aquela pessoa. Aquela pessoa... E às vezes não querem que seja a Taúce sozinha a conquistar. Não pode. Isso não cabe na cabeça de algumas pessoas. Por isso que eu digo, se eu fosse um estilista homem e eu tivesse postado aquele carro, ninguém ia questionar coisa nenhuma. Ninguém ia questionar coisa nenhuma. Nem a da namorada, nem namorado, nem... Mas é sempre assim. Mas acredito que também, se fosse homem, eu ia inventar que deve estar fazendo um negócio sujo, deve estar não sei o quê. Porque as pessoas... Há sempre os frustrados que estão aí há sempre... E nós não podemos basear a nossa vida através dessas pessoas. Há muita coisa que eu ouço, que às vezes até dá vontade de postar uma coisa, tic, só para justificar, mas eu... Não. Okay. Eu não preciso de me justificar para ninguém. Eu posto o que eu quero, quando eu acho que quero. E tem muitas coisas que as pessoas acham que descobriram da minha vida porque eu postei uma coisa, mas eu posto tudo de forma intencional. Eu sei qual é a imagem que eu quero passar para as pessoas. Eu acho que a Taúce do Instagram não é 100% da Taúce real. Eu sempre digo, aquela moça do Insta não sou eu. Eu sou diferente, tenho o meu jeito de ser, tenho minhas convicções. Talvez não gosto tanto das coisas que as pessoas acham que eu gosto. Talvez não compro. Talvez não pratico muito o que as pessoas acham que eu pratico. Eu tenho o meu jeito de ser. E às vezes, para eu proteger o meu jeito de ser, eu preciso despistar um bocadinho as pessoas. Falem disso. Tem uma frase da Bonan que diz: give the people what they want. Dá às pessoas o que elas querem. Elas querem falar disso, distrai, dá isto, dá aquilo. Mas eu sei onde eu quero chegar, sei qual é o meu foco de vida, sei... como eu disse, o eu perder o meu casamento foi um golpe muito grande para a minha vida, mas eu já assimilei, já entendi. E pronto, vou criar novos objetivos, novas metas, novos caminhos. E o homem não é a coisa mais importante na vida de uma mulher. Não falo isso pelo casamento, mas falo isso da minha vida pós-casamento. Outra coisa que eu acho que preocupa muito as pessoas. Mas com quem que ela está? Mas com quem que não sei o quê? As pessoas não entendem que uma pessoa pode decidir não ter ninguém. Talvez não me convém. Talvez eu não queira. Talvez eu sei qual é o significado de ter que ter tempo para ter mais alguém. Então... eu acho que as pessoas têm que se preocupar um pouco mais com as próprias vidas, com os próprios resultados, porque, como eu disse, não há nada que a pessoa sonha ou quis tanto que não tenha conseguido. E as pessoas às vezes acabam perdendo muito tempo em julgar os sonhos, julgar as conquistas de outras pessoas, em vez de criar os seus próprios sonhos, as suas próprias conquistas. Pois. Realmente, Taúce, isso... foste muito profunda. Esta questão do se fosse homem, se fosse mulher, às vezes dizem que nós gostamos muito de nos vitimizar, mas não é por aí, porque é o que tu disseste, se fosse um estilista homem, todos estes questionamentos não estariam a vir. Nenhum. Até já vimos várias mulheres que são nomeadas para cargos no governo que sempre são questionadas. Sim. Já vimos como é que chegou lá, é filha de quem, porque quem apadrinhou. Dificilmente vais ver uma mulher numa posição de liderança, quer seja no governo ou no setor privado, que não conotem aquela pessoa com alguma coisa. Ou reconheçam o seu mérito. E reconhecem o seu mérito. São pouquíssimas mulheres que realmente conseguem reconhecer o seu mérito, mas nós temos capacidade.
E isso às vezes é discurso de mulheres. Isso muitas vezes é discurso de mulheres, Taúse. Infelizmente, muitas vezes é discurso de mulheres. Porque nós às vezes temos as nossas próprias frustrações de vida. Sim. Que não conseguimos enxergar ou não queremos que as outras tenham sucesso que nós não conseguimos ter. Então, é esta limitação. Mas como é que é possível ela conseguir sozinha se eu nunca consegui sozinha? Não é possível. Porque tem que ter alguém, sempre tem que ter um homem, sempre tem que ter um homem, tem que ter uma figura masculina. Se não tem uma figura masculina, não é possível. Então, é este desmerecimento que nós sofremos, que nós temos, e nós, as mulheres, somos as principais autoras desses movimentos de desmerecimento a nós mulheres mesmas. É por isso que muitas vezes os homens dizem que vocês nunca vão crescer, não vão evoluir, porque estamos muito preocupadas em coisinhas mesquinhas. Não nos preocupamos em coisas grandes, não somos unidas. Taúse postou o carro, eu vou lá, Taúse, explica-me lá qual é a tua estratégia de negócio, como é que tu estás a fazer. Vimos que o negócio da Taúse cresceu, já não é aquela Taúse de 4, 5 anos atrás, que fazia aqueles vestidos, fazia quantidade, não era qualidade, os preços dela mudaram. Taúse, conta-nos um pouco, como é que tu fazes hoje, qual é a tua estratégia, quais são os teus preços, procurarmos aprender e perceber, não é? A filosofia do negócio dela, a estratégia do negócio. É por isso que eu fiz questão de te fazer essas perguntas, porque acredito que estas respostas podem ajudar a abrir a mente de algumas mulheres. O nosso negócio, a nossa forma de fazer o nosso trabalho nunca vai ser igual da outra pessoa. É por isso que eu sempre digo, partilhar informação, vamos partilhar. Informação não pode ser segredo. Nossas estratégias de negócio não podem ser segredo. Porque cada uma tem a sua essência, cada uma tem o seu dom, a sua vocação, tem a sua fé. Então, todas estas coisas contam para diferenciar aquilo que nós fazemos das outras. Sempre vai nos distinguir umas das outras. Podemos ter exatamente os mesmos ingredientes para fazer um bolo, mas vai sair diferente. O sabor nunca vai ser 100% igual. Então, para dizer que às vezes nós nos perdemos em porquê, quem, como, não é? Quem é que está por detrás, mas não nos preocupamos naquilo que é o essencial. E eu acredito muito que nós nos perdemos por aí, né? Mas eu acho que isso é muito de pessoa para pessoa, porque nós acreditamos naquilo que nos convém. Não é falta de testemunho, não é falta de exemplos de vida, não é falta de histórias motivadoras. Nós acreditamos naquilo que nos convém. Eu posso saber que alguém disse que viu a Lima fazer aquilo. Eu sei que não é perfil da Lima, mas porque eu talvez não se sinta satisfeita com as realizações da Lima, eu vou fazer questão de acreditar e fazer passar essa mensagem adiante. Então, nós somos pessoas que acreditamos muito no que nos convém. Por exemplo, tem um versículo na Bíblia que já não me recordo muito bem, mas alguém foi para o céu e pediu para voltar, que era para contar às pessoas que o inferno é real e que as pessoas devem se converter a Deus. E Deus disse, não vale a pena, nem que venha, nem que acorde alguém do mundo dos mortos e diga, eles não vão acreditar. E é isso. As pessoas não acreditam naquilo que não lhes convém. Se para eu poder viver uma vida santificada, eu tiver que parar de beber álcool, eu tiver que parar de fazer coisas que não a Bíblia não são, sim, não é coisa. Talvez não me convém tanto. O que vai ser o meu discurso é essas igrejas não vêm para roubar os dízimos. Essas igrejas. Sempre, a pessoa tenta sempre justificar com outras coisas para não estar no caminho certo. Então, é um dos motivos pelos quais eu não me perco o meu tempo a justificar-me. Eu sei muito bem qual é a quem eu tenho que agradar. Eu tenho que ter os meus pais com orgulho de mim, tenho que ter as minhas filhas com orgulho de mim, tenho que ter o meu Deus sempre satisfeito comigo para proteger sempre o que Ele tem me abençoado, e é só. Tenho que ter as minhas clientes satisfeitas comigo, para que elas continuem a confiar em mim. Para mim, as clientes mais importantes são aquelas que
não digo mais importantes, todas as clientes são importantes, mas quando uma cliente vem e faz um vestido, depois volta e faz um vestido, aquilo significa muito. Quando uma cliente vem e faz um vestido e não volta mais, nós ficamos... podemos ficar satisfeitos porque o dinheiro entrou, foi mais um vestido, mas aquilo não mostra que nós realmente estamos a evoluir ou somos bons. Agora, quando a cliente vem, faz um vestido e volta, aquilo tem um significado. Então... Certo, estamos aqui há mais de 1 hora. Não parece, né? Não. Pois, já estamos aqui há mais de 1 hora. Estou a amar esta conversa. Sinceramente, estou a amar. Eu acredito que muitas mulheres vão se rever nesta conversa que estamos aqui a ter. Acredito que se tivéssemos mais mulheres, acho que as outras lá do outro lado estão a sentir que querem também, né? Mas querem contribuir. É por isso que em algum momento eu vou introduzir um formato diferente, que é mesmo para permitir que outras pessoas possam também contribuir, interagir, exatamente. Então, como estamos quase no fim da nossa conversa, eu acho que coloquei quase tudo, nem disse tudo. Querias perguntar, até eu se perguntei. Então, pronto, estamos quase no fim, mas não posso deixar de sair daqui sem partilhares aquilo que é a tua mensagem, o teu sentimento para com as outras mulheres. O que é que tu gostarias de deixar, sendo este um podcast para mulheres, um podcast para elas e por elas? Bom, como eu disse, eu sou uma pessoa muito fechada, mas se eu falei de algumas coisas tão profundas que até possam afetar outras pessoas, é porque eu acho que isso pode impactar positivamente na vida de uma outra mulher. Então, o que eu deixo de mensagem é que nós mulheres temos que ser mais unidas, temos que acreditar mais em nós mesmas, não em nós com alguém, não em nós com alguma coisa. Muitas mulheres, às vezes, acabam não correndo atrás dos seus sonhos porque acham que devem se casar com alguém ou devem ter um namorado que faça isto ou faça aquilo. Então, temos que começar a acreditar mais no nosso potencial. Nós somos... como é que eu vou dizer? Somos multiplicadoras, somos nós que fazemos as coisas acontecerem, somos nós que frutificamos, somos nós que geramos, somos nós que nós somos a base, nós somos o pilar. Então, se uma estrutura não está boa, toda a parte de cima não tem como ter uma boa sustentação. Então temos que nos fortificar mais nós mesmas, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. É importante também, não vamos falar só de espiritual, só de nos formar, mas temos que falar que nós também temos que nos sentir bem. A autoestima impacta muito em todas as outras áreas do nosso dia. Às vezes nós podemos acordar de qualquer maneira, as coisas começam todas a dar errado, mas se nós acordamos, colocamos um batonzinho, colocamos uma roupa engomada, aquilo já faz diferença no dia inteiro. Então eu acho que somos pessoas que organizamos as nossas vidas, organizamos as vidas dos nossos maridos, dos nossos filhos. Então temos que nos fortificar, nos dedicar mais ao nosso crescimento pessoal e de quem está à nossa volta, nos amarmos mais, apoiarmos mais, nos defendermos mais, para conseguirmos crescer realmente. Eu gostaria de não ser Taúse, referência, não sei o quê. Eu gostaria que fôssemos muitas somos mais fortes. Uma Taúse forte na área da moda, uma Lima forte na área da comunicação, que fôssemos muitas. E muitas em cada área ou nas mesmas áreas. Mas para isso temos que mudar um pouco a nossa forma de pensar. Temos que parar de medir as outras pessoas com as nossas próprias réguas. Às vezes nós temos um horizonte limitado, mas não é o máximo que é possível. Às vezes é preciso nós selecionarmos com quem convivemos. Se tu
tens amigas que gostam muito de beber, ir à discoteca, tu vais ser o terceiro elemento delas. Agora, se tu queres crescer na vida, arranja amigas. Não é mal ter amizades intencionais. Arranja amigas que prosperaram em diversas áreas, que conversam sobre crescimento pessoal e outras coisas. Então, acho que temos que ser mais inteligentes e menos emocionais. Gostei dessa, mais inteligentes e menos emocionais. Exatamente. Eu acho não, tenho certeza, nós temos um potencial muito grande. Temos muitos sonhos, sim, temos muitas responsabilidades, temos os nossos desejos, mas nem sempre as coisas são como nós sonhamos, como queremos. Vamos nos ajustando. No meio desta conversa toda, não estamos a dizer que os casamentos não são importantes. Os casamentos são importantes, mas têm que ser saudáveis, não é? Tem que valer a pena. Então, existem casamentos bonitos. Aliás, os teus pais estão juntos há muitos anos. Tu tens uma... Ou não? Já não. Já não estão, mas estiveram juntos um bom tempo, muitos anos. Então, existem outros casais que estão a vida toda, existem outros que não. E a vida é assim, não é? As pessoas são diferentes, têm destinos, têm inícios e fins diferentes. As pessoas vão construindo as suas próprias histórias. O importante no meio de tudo isso, acho que é nós termos a consciência tranquila que não fazemos mal a ninguém e, acima de tudo, não fazemos mal a nós mesmas, não é? E no meio de tudo isso, Taúse, falamos desta questão de nós, as mulheres, estamos sempre a sermos adversárias ou umas das outras. Por outro lado, tem-se notado um movimento positivo. Tem-se notado um movimento positivo. Já há mulheres que estão preocupadas em fazer negócio, criarem movimentos. Tem aí associações de mulheres, existe a MEI, existem outras de mulheres que juntam-se para falar de negócios. Existem esses fóruns positivos, não é? Que já começa a trazer este movimento. Eu agora, no mês de abril, fiquei impressionada com a quantidade de eventos onde mulheres discutiam coisas estratégicas que valem a pena. Então, são essas coisas que realmente nós temos que nos preocupar, estar envolvidas e pronto, deixarmos de lado as coisas negativas. Mesquinhas. Então, você tem aqui um presente para ti. Obrigada. É um oferecimento da Brand Solutions para ti. Este é uma necessaire. Thank you. Para levares nas tuas viagens e te lembrares daqui, a teres a memória, trazer-te a memória do podcast. Daí tem mais uma coisa lá dentro, acho eu. Que é ao contrário, acho um pendurador de bolsas com um espelho. Obrigada, que mimo. Obrigada. Pronto, está o sol. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Do meu lado, e tenho certeza que do outro lado também, gostamos muito de ter-te aqui nesta mesa. Obrigada pela confiança. Obrigada pela oportunidade de teres cá vindo e partilhar a tua história. Eu sou uma mera intermediária, não é? Neste processo, mas cada história cria um impacto muito positivo. Eu não sei se as pessoas têm ideia, mas cada história que passa aqui impacta muitas mulheres. Cada uma se revê em cada uma das histórias, encontra-se em cada uma delas e não tenho dúvidas que muitas vão se rever na tua história e vão aprender sobre determinadas coisas. Então, olha, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por teres aberto o teu coração, por teres partilhado as tuas estratégias. Então, isso é muito valioso. Obrigada. Saúde. Saúde. Muito obrigada pelo convite. Saúde. Até a próxima. Bom, e a todos vocês que nos acompanham nesta conversa com a Taúse, também muito obrigada. Se ainda não se subscreveu, não saia daqui sem subscrever no nosso canal e acompanhem todos os conteúdos que nós partilhamos, tanto aqui no YouTube como nas nossas redes sociais. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.